Queria passar para a Juliana Dalpiva, que inclusive publicou uma coluna a respeito da opinião de Bolsonaro. Eu nem sei se você quer entrar também na esfera da opinião de Lula, esse vai e vem de Lula, ô Ju, e a importância disso, desse posicionamento numa campanha eleitoral, apesar de que Lula também governou por 2 mandatos, né? E não conseguiu colocar isso em prática, nem tentou, de certa maneira, né? Além também dos governos Dilma. Agora ele fala a respeito disso publicamente. E você publicou sobre Bolsonaro, que em algum momento já declarou também que quem deve decidir sobre isso é a mulher, não o homem. Fabíola, eu até acho assim, que não é exatamente um recuo que aconteceu hoje em relação ao que o Lula falou ontem, né? Acho que ele colocou a posição pessoal de ser contra fazer, mas assim, ele não recuou da questão mais importante, que é entender esse tema como uma questão de saúde pública, e eu acho que assim, é importante, o que está faltando nessa frase? Quando você entende a questão do aborto como saúde pública, você não está entendendo ele como uma questão de polícia, como uma questão de prisão, né? Uma mulher que se submete a um aborto fora das condições legais que estão colocadas hoje, ela está sujeita a ser processada. E as mulheres mais pobres, quando não morrem por fazerem aborto de uma maneira não segura, às vezes são denunciadas por médicos, enfermeiros, e acabam respondendo processo na justiça, até presas, né? Então, assim, eu acho que isso, não transformar isso num debate de cadeia, de prisão. Eu acho que esse debate, ele é um debate importante, ao qual a gente que é da imprensa também tem uma responsabilidade. Para mim, pessoalmente, como jornalista, como mulher, a pergunta correta nem é se você é a favor ou contra o aborto, mas se você é a favor que uma mulher seja presa porque ela não quer ter um filho. Essa é a pergunta, sabe, que eu gostaria de ouvir de diferentes pessoas que estão se colocando na vida pública para ocupar cargos públicos, para levar esse debate adiante no legislativo e no executivo também. Porque o presidente da República sozinho não vai decidir isso sobre o Brasil, ele não vai fazer isso por decreto, isso precisa mudar dentro do Congresso Nacional. Então, assim, essa é a pergunta. As mulheres têm que ser presas por não querer ter um filho? Então, acho que essa é a pergunta fundamental. E voltando a essa questão, essa discussão, que eu acho que aí trazendo o lado do Bolsonaro nessa história, que eu acho que é importante que a gente fale, Jair Bolsonaro é um homem como milhões de homens no Brasil, né? Tem 5 filhos, teve 3 casamentos, e como ele próprio contou, em 2000, numa entrevista para Isso é Gente, ele próprio viveu isso. E, na sinceridade dele, lá de 2000, ele próprio disse, passei para companheira. E tá aí, tem 1 ano e meio, mas ele em nenhum momento naquela entrevista falou, por exemplo, que ele era a favor da proibição, ou que tinha que prender, né? Ou mesmo trouxe ali a questão religiosa do início da vida, segundo o que hoje ele fala. E achei muito interessante também, Fabíola, que em 2018, quando ele foi questionado sobre isso por uma repórter da Folha de São Paulo, ele repetiu a mesma questão. Então, me chama muita atenção que o bolsonarismo ache que pode entrar dentro desse debate de maneira assim rasa, acusando o PT e o Lula de não serem cristãos, simplesmente por falar dessas questões, sendo que eles estão descobertos, né? Assim, acho que toda essa questão da vida do Bolsonaro, ela exemplifica o dilema de vários brasileiros, e ela tem que ser entendida com respeito, né? Não, e com a lei, né? Assim, eu acho que é preciso entender tudo isso do ponto de vista da saúde para você não entender do ponto de vista da cadeia, né? Então, muito importante esse ponto que você coloca, Ju, porque essa questão, a última coisa que pensam aí é na famílias. mulher, nesse caso, né? Que isso tudo que você falou, que é a questão do acolhimento, né? Todas nós conhecemos mulheres que fizeram aborto, né? E conhecemos mulheres também que sofreram aborto, né?
Porque também tem isso, né? Também tem essa situação. E, além disso, a falta de acolhimento a essa mulher, de um acolhimento psicológico, de um entendimento. Tratam com uma maneira muito banalizada esse assunto. Aliás, você falou sobre como a rede bolsonarista atua. Coloca para mim a Damares aqui, que eu acho muito importante isso, né? Porque a sua coluna de hoje, aí eu vou voltar até na coluna dela aqui, que traz bem isso. E sobre a legalização do aborto, para o Bolsonaro isso. Tem que ser uma decisão do casal, diz ele. O senhor já viveu tal situação? Já. Passei para a companheira e a decisão dela foi manter. Está ali, ó. Aí apontou para um retrato de Jair Renan, que é o alvo hoje, inclusive, também de noticiário, que à época tinha cerca de 1 ano e meio. Então, quer dizer, ele falando que deixou na mão da mulher. Quer fazer o aborto? Quer fazer o aborto? É com você. Aí a Damares escreve, ó, eles abraçam e defendem uma pauta que jorra sangue. Enquanto isso, o governo Jair Bolsonaro lançou o programa para cuidados neonatal e para o enfrentamento da mortalidade materna. Nas eleições, nossas escolhas serão vida protegida desde a concepção ou morte de crianças inocentes. Dá para dizer, hoje, que o governo Bolsonaro fez uma política de valorização da mulher, de defesa da mulher e desse cuidado da mulher? Olha, Fabiola, acho que aqui o Sakamoto trouxe talvez um dos momentos mais sensíveis né, da ideia do cuidado da mulher, que é o episódio que aconteceu com aquela menina no Espírito Santo. Mas o que a gente vê também, né, em termos de gastos, de incentivo dentro desse... É uma redução desses programas, um não fortalecimento desses programas todos que foram sendo criados ao longo do tempo. Então, nada se criou de muito novo e tampouco ocorreu assim, um super investimento nessa área. Inclusive, esse governo é um governo com pouquíssimas mulheres nos cargos do executivo. As mulheres ali agora estão sendo colocadas numa posição de frente por causa da campanha. A figura da primeira-dama é uma idealização ali do centrão para tentar combater um pouco essa rejeição que o Bolsonaro tem das mulheres, mas a própria primeira-dama é dúbia em relação a isso, né? Se ela vai, se ela não vai. Os bastidores dessa campanha são complexos, não dão conta de que ela vá realmente assumir a dianteira ali para tentar combater essa imagem bastante complicada que o Bolsonaro tem perante as mulheres. Eu entendo que tudo isso tem a ver com você... a pluralidade, né, você manifesta o tempo todo na gestão, sabe? Desde colocar as mulheres para dividir, né, as decisões, pensar o governo. Então, assim, o governo Bolsonaro, até agora, no Dia da Mulher, né, como é que foram os comentários? No sentido de que agora a gente pode escolher a cor do nosso esmalte, acho que isso foi até do Procurador-Geral da República. Foi Augusto Aras que falou isso, né? Foi Augusto Exatamente, que foi do Procurador-Geral. A mulher pode escolher a cor do sapato. Mas o presidente também fez alguma referência, assim, não, no sentido de que... A cor de rosa, né? Falou que eu era o presidente mais cor de rosa que o Brasil já teve. Colocando como se a mulher... o mesmo discurso da Damares, né, quando ela se lançou também como pré-candidata, falou, a mulher veste rosa, ela voltou a repetir isso. É complicado, né? É bem complicada a forma como a gente acaba vivenciando essa questão da mulher no nosso país.